Olá, eu preparei este vídeo para explicar como determinar o lote econômico de compras quando existe desconto por quantidade. Para você entender esse vídeo, é importante que você tenha conhecimento sobre o lote econômico tradicional, os conhecimentos básicos sobre o lote econômico de compras. E se você não tiver esses conhecimentos, eu recomendo que você assista o vídeo que está linkado aqui embaixo, para que você possa entender todo o desenvolvimento deste vídeo. Bom, para começarmos nossa discussão, eu gostaria de explicar o que é desconto por quantidade e qual que é o impacto disso no lote econômico de compras. Em várias situações, a gente tem um fornecedor que oferece descontos por quantidade para incentivar-nos a comprar em grandes quantidades. Por exemplo, vamos supor que um fornecedor trabalhe com esse esquema de desconto. Se eu comprar até 100 unidades de uma peça, o preço unitário é R$ 50. Se eu comprar de 101 a 300 unidades, o preço unitário é menor, 48. Por quê? Porque provavelmente ele quer me incentivar a comprar uma quantidade maior. Na terceira faixa, se eu comprar mais de 300 unidades, o preço cai ainda mais para R$ 47. Então, esse esquema de preço busca incentivar compras de grandes quantidades. Mas para quem está comprando, tem que ter em mente que esse aumento no tamanho da compra, é lógico, vai causar, a gente vê aqui, uma redução no custo com os materiais em si. Só que vai ter um aumento no custo com a manutenção de estoques, porque nós estaremos comprando maiores quantidades. Então, reforçando, comprar quantidades maiores é vantajoso para reduzir o custo com materiais, também reduz o custo com pedidos, porque a gente faz menos pedidos, mas tem um trade-off, que é o aumento do custo de estoques. Infelizmente, não existe uma fórmula única para determinar a quantidade ideal de compras quando a gente tem desconto por quantidade. Por quê? Porque a função de custo aqui, ela é descontínua, ela tem quebras repentinas que impedem o uso de cálculo com derivação para encontrar uma fórmula que otimize o custo total nessas situações. Então a gente tem que fazer uma análise faixa a faixa para determinar qual é a quantidade ideal de compras. Neste vídeo eu vou usar este exemplo. Tá? Eu vou usar este exemplo até o final do vídeo. Vamos só dar uma lida aqui no enunciado. Um fornecedor oferece as seguintes faixas de preço para uma peça, dependendo da quantidade comprada. Então, se for de 0 a 499 unidades, o preço unitário da peça é R$ 3. Se for de 500 a 999 unidades, o preço unitário é R$ 2,90. E a partir de 1.000 unidades, o preço unitário é R$ 2,85. Para essa empresa que está comprando os materiais, o custo de pedidos é R$ 50 por pedido e o custo de manutenção de estoques é de 20% ao ano. Além disso, a demanda anual dessa peça na empresa é de 10.000 unidades por ano. Então, qual que é o tamanho de lote que minimiza os custos totais? Não basta a gente calcular o lote econômico de compras tradicionais aqui, porque o preço unitário varia de acordo com o tamanho do lote de compras. Bom, antes da gente aprender como determinar a quantidade ideal de compras nessa situação, eu queria discutir como calcular o custo total para um determinado pedido. Vamos supor que eu resolva pedir 100 unidades, 200 unidades, 500, 600, 700 unidades. Para cada quantidade de pedido, eu tenho um custo total correspondente. E o custo total, no lote econômico de compras tradicional, a gente utilizava o custo de pedidos e o custo de estoques. Nós não utilizávamos o custo dos materiais comprados. Por quê? Porque no lote econômico de compras tradicional, o custo dos materiais é fixo, ele é constante, porque não existe desconto por quantidade. Então, qualquer quantidade que eu comprar, o custo de material vai ser o mesmo. Quer dizer que isso não influencia na nossa decisão. Agora, no lote econômico de compra, com desconto por quantidade, o custo de materiais muda de acordo com o valor de quê?
porque se eu comprar grandes quantidades, esse custo de materiais é reduzido. Então, ele tem que entrar na nossa fórmula do custo total. Então, aqui nós temos a fórmula do custo total estendida. No lote econômico de compras tradicional, a gente tinha lá D vezes S sobre Q mais QMC sobre 2. Isso daqui já tinha, só que agora a gente vai adicionar esse aqui, que é a demanda anual vezes o custo unitário. Então, aqui eu tenho os custos de todos os materiais adquiridos ao longo de um ano. Assim, a gente consegue ter um custo total que reflita esse desconto por quantidade, porque a gente está considerando aqui os custos de materiais. Por exemplo, suponha que eu resolva comprar lotes de 600 unidades. Por quê? Eu estou usando esse valor aqui de uma forma arbitrária. Eu escolhi 600 unidades. Quanto que vai custar isso para a minha empresa? Né? Se eu resolver comprar lotes de 600 unidades, eu vou cair nessa segunda faixa de preço. Quer dizer que o custo unitário da peça vai ser de R$ 2,90. Além disso, né, só recapitulando, o nosso exemplo ele tinha uma demanda anual de 10 mil unidades, o custo de estoques era de 20% ao ano e o custo de pedidos era de R$ 50. Qual que vai ser o custo total se eu comprar 600 unidades? Então, a gente tem aqui, ó, o custo total vai ser as 10 mil unidades vezes 50 sobre 600. Esse aqui é o meu custo do pedido, né, DSQ, mais QMC sobre 2, 600 vezes 0,2, vezes 2,9, que é o custo da faixa que a gente está, sobre 2, tá? Esse 2 faz parte aqui da fórmula, mais 10 mil unidades vezes 2,90, que é o custo da faixa que eu estou. Somando tudo isso daqui, eu descubro que o custo total, se eu comprar lotes de 600 unidades, é de R$ 30 mil, aliás, R$ 30.007,33. Isso quer dizer que, para cada quantidade de compra, existe um custo total correspondente. Eu poderia refazer esse cálculo para 500 unidades, para 400 unidades, para 300 unidades, para valores maiores e menores que 600. E eu poderia escolher aquele que resulta no menor valor possível. Aqui eu preparei um gráfico mostrando a evolução do custo total, olha aqui a evolução do custo total, na medida em que eu aumento o tamanho do pedido. Então, esse eixo aqui é o tamanho do pedido. E, na medida em que eu aumento o tamanho do pedido, olha o que vai acontecendo. O custo total vai caindo até o 500. Aí tem uma descontinuidade aqui. Por quê? Porque aqui é onde acontece a mudança de faixa. Então, a gente tem uma descontinuidade no preço. Aí o custo total continua caindo, tem uma outra descontinuidade. Aí aqui, não sei se vocês vão perceber, mas olha só, o custo total ele cai um pouco, mas ele começa a crescer novamente. Quer dizer que o meu ponto ótimo está em algum lugar aqui. Tá? O meu ponto ótimo com relação ao custo total. Quer dizer que a quantidade que eu tenho que comprar está por aqui. Tá? Não está aqui nem aqui. No slide anterior, eu mostrei o custo total que eu calculei para várias quantidades possíveis. Num problema geral, a gente não tem como ficar fazendo essa análise para todas as quantidades possíveis. A gente precisa de um algoritmo, um passo a passo, que nos leve à resposta ideal de uma maneira mais rápida. Então aqui eu vou mostrar esse algoritmo para vocês e até o final do vídeo a gente vai resolver o exemplo usando esses passos. Então o primeiro passo é determinar o lote econômico de compras de cada faixa de preços, usando o preço da faixa. O passo 2 é determinar qual é a quantidade ideal de compras dentro da faixa. Então, para cada faixa, eu vou escolher a quantidade ideal de compras. Aí depois, no passo 3, eu vou calcular os custos totais para cada uma dessas quantidades ideais que eu escolhi. E no final, eu vou escolher a opção com menor custo total como sendo o meu lote econômico de compras global. Então vamos começar com o passo 1. Para as nossas faixas de preço, nós temos aqui as 3 faixas, eu calculei o lote econômico de compras de cada faixa. Como que a gente faz isso?
Basta eu replicar essa fórmula do lote econômico de compras somente variando o C, o custo. Então, olha só, é raiz de 2 vezes a demanda vezes o custo de pedido sobre M, que é 0,2, vezes C. Na primeira faixa, o C é 3. Então, usando 3, meu lote econômico é 1.291. Se eu utilizar o 2,90 para a faixa 2, o lote econômico é 1.313. Se eu usar 2,85, o lote econômico de compras é 1.325. Então, eu só refaço esse cálculo do leque utilizando os diversos valores de C. Reparem que o valor do leque aumenta na medida em que o custo unitário cai. Por quê? Porque isso tem um impacto sobre os nossos custos de manutenção de estoque. Porque se o custo unitário cai, quer dizer que o valor do estoque também cai. Bom, agora a gente vai fazer uma análise mais detalhada de cada uma das faixas. Tá? Isso daqui é mais para entender o conceito por trás daquele algoritmo. Se a gente olhar na faixa 1, que é de 0 a 499 unidades, com custo unitário de R$ 3,00, o leque era 1.291. Percebam que o leque é maior do que o maior valor dessa faixa. Então, o leque era 1.291, mas na faixa que eu estou analisando, a maior quantidade que eu posso comprar é 499. Quer dizer que o leque, olha aqui embaixo a quantidade. O lote econômico de compras, ele está para a direita desse valor, é como se ele estivesse bem para lá. Então, se eu olhar dentre todas as opções que eu tenho nessa faixa, qual que é a melhor? A melhor é eu comprar essa daqui. Ou seja, como o leque está para cá, é melhor eu comprar a maior quantidade da faixa. Então, a melhor opção nessa faixa é comprar 499 unidades. Se você não entendeu muito bem a explicação do slide anterior, eu preparei esse daqui para deixar mais claro. Aqui eu fiz o desenho do lote econômico de compras completo, considerando compras a R$ 3,00. Então, olha só, aqui a gente tem o custo total, o custo dos estoques e o custo com pedidos. Isso quer dizer que o meu lote econômico de compras está aqui, que é onde acontece a minimização dos custos totais. Depois disso, o custo começa a subir de novo. Esse é o meu lote econômico de compras, mas a minha faixa está aqui. A minha faixa está à esquerda do lote econômico de compras. Então, o lote econômico de compras está à direita da faixa. Quando isso acontece, quer dizer que é melhor eu comprar, olha aqui, ó, esse valor, que é, dentre as opções que eu tenho na minha faixa, comprar 499 é a melhor opção. É lógico, seria melhor eu comprar 1.291 unidades, mas a minha faixa de preço não permite isso. Ela só permite comprar 499. Então, a gente vai escolher esse 499 como sendo a quantidade ideal da faixa 1. Para a faixa 2 acontece uma coisa muito parecida. Né? A faixa 2 vai de 500 a 999 unidades, com o custo unitário de R$ 2,90. Se eu pegar a curva do lote econômico de compras só dessa faixa, significa que o lote econômico de compras, que é 1.313, está para cá, está para a direita também. Então, da mesma forma como aconteceu no anterior, a gente vai escolher como a quantidade ideal de compras da faixa 2, 999 unidades, que é o máximo, a quantidade máxima da faixa 2. Já na faixa 3 vai acontecer algo diferente, porque o lote econômico de compras é 1.325, ele está dentro da faixa. Na verdade, a faixa 3 ela é um pouco diferente, porque ela é a partir de 1.000 unidades. Então, ela vai de 1.000 até o infinito. Então, quer dizer que o lote econômico, que está mais ou menos por aqui, ele está dentro da faixa. Ele não está fora da faixa. Então, o que eu faço nessa situação? Como o leque está dentro da faixa, a melhor opção da faixa é o próprio leque. Então, quer dizer que a quantidade ideal de compras dentro da faixa 3 é de 1.325 unidades. Nesse slide, eu preparei uma explicação geral para vocês poderem utilizar em qualquer problema.
Porque quando a gente está decidindo a quantidade ideal de compra de cada faixa, a gente se depara com três situações. A primeira delas é se o leque está à direita da faixa. Quando acontecer isso, a gente precisa escolher a maior quantidade da faixa. Então a gente vê isso nessa figura aqui, ó. O leque está à direita da faixa, então a melhor opção é comprar a maior quantidade da faixa. Já na situação 2, se o leque está dentro da faixa, que é essa daqui, a melhor opção é comprar o próprio leque. A gente vê aqui que comprar o próprio leque, se ele está dentro da faixa, é a melhor opção possível. Já a situação 3, que não aconteceu no nosso exemplo, mas pode acontecer, é o leque estar à esquerda da faixa, que é isso daqui, ó. Então, se o leque está à esquerda da faixa, a melhor opção é comprar a menor quantidade da faixa. Então, a gente vê isso aqui, ó, que se essa é a minha faixa, a melhor opção é comprar a menor quantidade da faixa. Ok? Prosseguindo com a resolução do exemplo, a gente já fez o passo 1 e 2. Então, a gente calculou o leque de cada faixa, aí a gente escolheu, tem aqui nessa coluna, o melhor que, ou a melhor quantidade da faixa. Na faixa 1 era 499 unidades, na faixa 2, 999 e na faixa 3, 1.325 unidades. Nessa coluna nós temos o custo unitário e o que falta? Agora a gente precisa, para cada uma dessas faixas, calcular o custo total, se eu escolhesse comprar 499, 999 e 1.325 unidades. Quais vão ser esses custos totais? Nesse slide, eu faço o cálculo dos custos totais das três faixas. Nesse primeiro cálculo, eu chamei de C3,00, porque é o custo total de eu comprar na faixa de preços de R$ 3,00. Qual que vai ser o custo total? Vai ser 10.000 vezes 50, né, a demanda vezes o custo de pedido, sobre o Q ideal da faixa, que é 499, mais QMC sobre 2. Então, olha aqui, ó, o Q da faixa, vezes o M vezes o C da faixa, que é 3, sobre 2, mais 10.000 vezes o custo da faixa. Então, aqui a gente tem o custo total, se eu escolher comprar dentro da faixa de R$ 3,00, comprando 499 unidades, que a gente viu que é a melhor opção dentro dessa faixa. Então, o custo total é R$ 31.151,70. Para a faixa de R$ 2,90, a gente tem algo parecido. Vai ser 10.000 vezes 50, só que aqui a gente está usando o Q ideal da faixa 2, que é 999, mais o 999 vezes o M vezes o 2,90, que é o custo unitário da segunda faixa, mais 10.000 vezes 2,90, que vai dar 29.790,21 centavos. Então, quer dizer que se eu escolher comprar dentro da faixa de 2,90, o ideal é comprar 999 unidades e o meu custo total vai ser esse aqui. Já na faixa de 2,85, o que vai mudar? Eu vou substituir esse Q aqui por 1.325, e o custo 2,85, resultando num custo total de comprar 1.325 unidades de R$ 29.254,98. Colocando tudo aqui nessa coluna, qual que é o último passo? O último passo é escolher o menor valor de todos, que é esse daqui. Quer dizer que a conclusão do nosso exercício é que a melhor opção para a empresa, dados esses descontos por quantidade, é comprar 1.325 unidades, com um custo total de R$ 29.254,98. Tá ok, pessoal? Eu sei que esse conceito é um pouco complicado, tá? Vale a pena talvez assistir novamente o vídeo. E se persistir alguma dúvida, deixem as questões aí nos comentários que eu respondo para vocês. Até mais!